E daí eu, dá mais 200, cara, R$200 cada lance. Eu, dá mais 200, essa van vai ser nossa. A Pri é um perigo. Oi, eu sou a Pri. Oi, eu sou o Mike. E a gente tá reformando uma ambulância pra transformar em motorhome a nossa casinha pra viajar o mundo. Tomada 10. Quase. Então, gente, já faz um tempo que a gente tá compartilhando nossa jornada no Instagram e tem sido muito bacana. A gente tem recebido depoimentos de pessoas do Brasil inteiro, nos abraçando a nossa ideia, trocando ideias. A gente fez grandes amigos na estrada de outras pessoas que também estão construindo o motorhome. Uma coisa que a gente percebeu é que desde que a gente começou com a ideia e contou família, amigos, tirando a mãe da Pri, que foi meio, uau, o que vocês estão fazendo da vida? No geral, a gente recebeu apoio de todo mundo. E quando a gente começou a trazer isso para as redes sociais, que foi no caso agora, até agora o Instagram, a gente recebeu esse mesmo apoio de um monte de gente que nós não conhecíamos, porque agora com muitas a gente conversou também. Então isso é muito legal e por isso a gente vai começar a trazer essas mesmas informações, ideias e tudo mais aqui pro YouTube com vocês. Ó, esse é o primeiro vídeo do canal, a gente vai só falar, tipo, se apresentar, na verdade, e trazer como começou essa ideia de motorhome, o que trouxe a gente até esse momento aqui. E acho que quem puder falar aí nos comentários e se inscrever para dar uma motivação e incentivo e dicas e dizer se a gente tá no caminho certo, por favor, faz. Então, assim, começando pelo começo, né? Há mais ou menos um ano atrás, agora a gente tá em início de outubro de 2024, então foi ali por final de setembro, início de outubro de 23. O pai do Mike veio visitar a gente em Floripa, a gente saiu com ele e começou a conversar sobre carro. E ele vive nessa coisa de comprar carro, vender carro de leilão e tudo mais. Ele não é a renda principal dele, mas ele vive fazendo os briques dele. E aí a gente falou da nossa ideia de ter um motorhome, né? Eu meio que perguntei pro meu pai, tipo, tu não tem um carro legal lá? Aí ele me olhou e falou assim, no momento eu só tenho uma besta, que é aquela que é besta, né? Eu só tenho uma besta velha. Aí a gente se olhou, tipo, uma besta dá pra viajar por aí, botar uma cama, um fogão, alguma coisa. E a gente tinha uma questão que ele tem que comprar uma outra besta pra poder trocar uma parte dela, que eu não lembro qual que era o rolê disso. É porque a besta era realmente velha, gente. Depois olha a foto aqui que eu vou postar. Tem que botar foto porque a besta, tipo, ela capotou, assim, ela não sabe. Meu pai, os briques dele é meio nesse sentido. Aí ele falou assim, eu refiz o motor dela há pouco tempo, ela tá muito boa de mecânica, tá tudo certo, só que a parte de lataria não funciona. E nisso, a ideia a gente foi construindo. Até um belo dia o Mike chegou pra mim, mas se a gente fizesse um motorhome pra viajar a América Latina e tal, vamos viajar. Aí eu olhei pra ele e disse, bom, eu não queria de jeito nenhum numa besta, porque não ia ter banheiro. E assim, eu sou meio como, vamos dizer, um pouco patricinha. Aí no sentido já não... Essa história, tipo, vamos viver no mundo, assim, no motorhome. Já era uma coisa pra mim, tipo, muito distante, né? Apesar do Mike ser todo vou me jogar, eu era, meu Deus, como assim? E questão de não ter um espaço bom, assim, grande e não ter um banheiro. Eu disse pra ele, olha, a gente precisa ter um carro que consiga ter um banheiro. Então tem que ser uma van. E eu me adapto super fácil, o lugar que eu vou, eu tô e tá tudo certo. Então a gente pensou realmente, quando a gente falou a ideia da van, de equilibrar, encaixar para que o sonho fosse nosso e não só um dos dois. Começou a olhar na LX e tudo mais, mas no valor de uma van também, cento e poucos mil só o carro e mais o que a gente teria que investir em cima. E na época, pra nós, não fazia sentido, porque a gente não tinha ideia de financiar, a gente não sabia quanto tempo a gente queria viver na estrada. Então a gente queria investir um pouco do que a gente tinha guardado, mas não queria usar todo o nosso dinheiro e principalmente não queria fazer um financiamento. Disso de também a gente mesmo construir, foi a parte que eu mais me empolguei. Porque eu nunca fiz, tipo, trabalhei, tinha conhecimento, que agora eu já tenho um pouco mais, de reforma de carro, de fazer pintura, de mecânica eu sabia olhar óleo, não sei se trocar pneu conta como saber fazer alguma coisa de mecânica, mas então era basicamente isso que eu tinha noção. Eu não tinha muito a questão, não tenho experiência com partes de trabalhos manuais, então não tinha ideia muito de construir, mas o Mike super se empolgou. O pai dele também, como ele mora no interior, ele tem bastante equipamento, então a gente sabia que ia ser viável dentro disso. A gente não tinha muito uma noção de quanto trabalho dá pra fazer. A nossa ideia era bem iniciante, assim. E aí, depois disso, eu comecei a comentar com o Mike. Eu disse, olha, se a nossa ideia é realmente viver, tipo, pelo menos um ano na estrada, na América Latina e tudo mais, a gente tem que pensar, talvez, em investir um pouquinho mais no carro, porque a gente sabe que o carro é o principal. Se ele der problema na estrada, vai ser muito mais difícil resolver e tudo mais. E aí, nisso, um dia, no final de novembro, o pai do Mike mandou um link. Na verdade, eu recebi o link do Mike. Ele me disse assim, olha, tem esse leilão, vai ser amanhã. Vamos dar um lance nessa van? Aí eu dei uma olhada e tal, e eu falei, vamos. E aí a gente deu o lance, acho que de 24 mil numa Master. No outro dia, 10 horas da manhã,
era o horário que a gente achou que finalizava o leilão, que era o horário para finalizar o primeiro lance, né? Mas a gente achou que tinha comprado o carro, a gente tava super empolgado. E aí a gente foi descobrir que na verdade não, que ali começava o pregão. Que ficou das 10 da manhã até as 6, né? Dando ali esperando. E outras pessoas deram lance e começou a subir muito. Eu tinha olhado até já a Ducato e tinha uma Transit, que a gente até chegou a dar lance também, mas a gente não seguiu na ideia. Eu queria muito a Master, porque eu achava ela muito bonitinha à frente dela. E ela parecia nas fotos tá melhorzinha. E a gente começou a dar lance. Só que daí começou um cara que surgiu do nada. Tipo, faltava 3 segundos pra gente adquirir ela. 3 segundos. Tava dando no Dolly 1, Dolly 2, Dolly 3. O cara que não tinha aparecido até aquele momento deu lance. E ele começou a dar lance atrás de lance. E o Mike me ligou, porque a gente não tava junto nesse momento. Eu tava no trabalho. E aí ele me ligou de vídeo falando, amor, tá subindo o valor, o que vamos fazer, né? E daí eu, dá mais 200, cara, R$ 200 cada lance. Eu, dá mais 200, essa van vai ser nossa. A Pri é um perigo, é porque assim, ela falava e eu clicava no botãozinho. Cada vez que eu clicava o botãozinho, subia o número ali no lance e descia o número da conta. Então eu olhei pra ela uma hora e falei assim, não dá mais, eu vou dar o último. Aí eu dei o último, aí ela disse, só mais um. Aí eu dei o outro último, aí ela de novo, só mais um. Eu falei, não, essa não foi. E era pra gente comprar, a gente tinha botado que a gente só ia pagar 30, no máximo 30 mil. E daí nesse só mais um, eu convenci o Mike a subir e foi até 34 quase, né? Acho que chegou a 34. Acho que foi. A gente foi até 34. E ele falou, amor, não dá mais, não dá mais. E eu falei, amor, dá só mais um, só mais um. E daí ele disse, eu não vou dar mais lance. Já tá 34 mil, a gente não vai comprar. Aí a gente desistiu da Master, eu fiquei bem triste. E assim, essa van era a última van que ia ser leiloada. E não era o último carro do leilão, mas era a última van. Então, se a gente não pegasse ela, naquele leilão a gente não pegaria mais nada, né? Que já tinha passado todas. Ela ficou dentro do que a gente queria, de orçamento, assim. E, né, aqui estamos com ela. A gente pegou a vanzinha pra... Recomeça, vai. Então, quando começou toda essa história, antes da gente comprar, né, eu trabalhava como gestora de marketing numa construtora, era um trabalho presencial, morava aqui em Floripa, e era uma vida, digamos, toda certinha, né? E enquanto eu já fiz 1 milhão de coisas na vida, e naquele ano, ano passado, né, eu tava trabalhando na XP, tava numa vida corporativa e que eu já digo que não funcionou, por isso que eu me empolguei tanto com a ideia de construir um motorhome. É que o Mike, assim, na ponto de vista de trabalho, vai dar, tipo, 5 vídeos só sobre trabalho, né? Porque ele é formado em educação física, em design, ele já trabalhou com 1 milhão de coisas, então, tinha muitas possibilidades, muitos caminhos, né? Tinha, e isso me empolga bastante, assim, tanto é que agora eu voltei pra área vou dizer que da área do design, assim, mais ou menos, nessa questão tanto de produzir mais conteúdos aqui pra vocês, porque a gente gostou disso, quanto também de fazer junto com a Pri, trabalho de voltar de estratégia de marketing e tudo mais, que é a parte que, olha, gente, é boa, ela é boa. Enfim, aí passou o leilão, compramos uma van e até aí, tipo, ficou aquilo. A gente ia demorar até janeiro, então a gente tinha esse tempo, e esse tempo a gente ficou decidindo o que a gente ia fazer da vida, né? Tipo, vamos ver, vamos ir reformando ela aos poucos, ou a gente larga tudo e vai reformar. Na verdade, assim, no início a nossa ideia era ir fazendo aos poucos, não era tipo, vamos largar nossos empregos e vamos lá fazer um motorhome. As ideias foram mudando, né? Então a gente chegou, já tava um pouco cansada do meu trabalho, eu já tava já tinha alguns projetos por fora, e eu cheguei um momento que eu disse, tá bom, então eu não é isso que eu não quero ficar trabalhando no escritório das 8 às 18, eu vou abrir minha própria agência e vou trabalhar 100% home office. Quando chegou ali a virada do ano, eu olhei pra Pri, uma frase que eu gosto muito vai com os 2 pés na porta. Se é isso que a gente quer, se é dessa forma que a gente tá planejando de morar e de viver e tem que ser home office, vambora, vamos com os 2 pés na porta, vamos fazer acontecer. E começou o ano fazendo acontecer. Foi uma coisa muito orgânica, porque a gente tinha um planejamento, mas a nossa ideia era ter sido mais devagar as coisas, no sentido de ir largando aos poucos, e de repente tudo aconteceu. No meu trabalho surgiu uma oportunidade, um cliente grande que conseguiria largar o meu emprego. Então eu fechei um cliente, mesmo que fosse algo muito incerto, abri uma empresa com um cliente fixo só e disse, é agora ou nunca. Se esse cliente surgiu é porque era pra acontecer, eu acredito muito que as coisas acontecem quando tem que acontecer. E aí a ideia era eu sair do apartamento só quando o motorhome estivesse pronto. Eu decidi não, então a gente tá com esse custo, não compensa. Com esse valor que a gente economiza aqui de aluguel, dá pra investir no motorhome. Então eu acabei entregando meu apartamento ainda em fevereiro. Desde então estou nômade entre casas, né, da minha sogra e do meu sogro. Estamos, né, os dois. A casa a gente fica muito na casa dos meus pais, mais que nos pais dela, mas né, eu tô nômade na casa dos meus pais também.
Mas a gente sempre foi muito consciente do que a gente precisaria abrir mão e que a gente sempre entendeu também que seria por um tempo para um objetivo maior. É lógico que, ao mesmo tempo que eu olho que a gente é muito privilegiado em algumas coisas, principalmente a questão de ter possibilidade de trabalho remoto e que outras pessoas que querem viver dessa na vida nômade acabam, às vezes, tão trabalhos que não têm tanta flexibilidade. Mas também eu sei que a gente abriu mão de muita coisa, a gente abriu mão do nosso conforto, abriu mão de estar com nossos amigos. Mas ao mesmo tempo, a gente sempre foi conversando e entendendo que isso seria por um tempo e por um objetivo maior, né? O que a Pri trouxe é muito, muito importante, assim, de falar, porque é difícil você largar a estabilidade para ir viver na estrada e tudo mais. E o fato, principalmente da Pri, já ter um trabalho que a possibilidade dele ser remoto é muito grande, isso nos traz tipo, acelerou uma parte do processo. É uma coisa que a gente entrou em acordo, é que eu dividiria o meu tempo entre alguns trabalhos e a construção, e a Pri iria ficar focada daí na parte profissional e na parte como é que é? De inspetora do meu trabalho, porque às vezes ela vem na van e ela só olha assim e fala, isso tá certo, sabe? Então ela vai fazendo a análise ali, batendo martelo, tipo, vai que tá indo bem, ou isso tá estranho, pensa melhor, sabe? Outro fato, assim, que também favoreceu muito ao meu favor, de eu poder focar em construir o mesmo, eu adoro isso, é que o fato de eu participar desde o processo de arrumar a mecânica ia me dar um conhecimento de depois nós vamos estar na estrada, às vezes a gente vai estar na estrada sem ninguém, vamos, sei lá, para onde os caminhos vão me levar, é que quanto mais conhecimento a gente tem, melhor a gente soluciona o problema. Então, a parte da mecânica da van, eu ficaria muito mais confortável, eu aprenderia, e isso gerou conforto pra gente no sentido de viajar sabendo que se acontecer alguma coisa com a van, eu vou ter pelo menos um norte. Muita segurança de viver na estrada, de ter medo de dar um problema e a gente não saber como resolver. E depois de tudo que a gente passou com a mecânica, o Mike fez uma pós-graduação em mecânica já. Então, tipo, ele já sabe resolver muita coisa. Então, isso também me deixa mais tranquila pra gente, pensando em outros países, a gente tá em um lugar que a gente não conhece, que às vezes a gente não fala a língua direito, que tem dificuldade de mão de obra, a gente sabe que pelo menos o Mike consegue resolver ou vai saber o caminho pra resolver. Então, isso é importante. Então, gente, esse foi nosso primeiro vídeo. Espero que tenham gostado. Deixem comentários, nos sigam, enviem pros amigos. E o apoio de vocês é muito, muito importante. Podem nos dar dicas e a gente espera conseguir compartilhar muito mais conteúdo. E em breve poder compartilhar o mundo viajando com o nosso motorhome. O objetivo com esse vídeo era realmente trazer um pouquinho de mim, um pouquinho da Pri, de como a gente teve a ideia de construir esse motorhome, mas também dentro da nossa vida e da nossa experiência, o que está possibilitando que a gente construa esse motorhome, desde o dia que a gente comprou a ambulância, a toda a construção que ainda está vindo pela frente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem saber um pouco mais da gente, também pergunta, a gente pode fazer outros vídeos falando mais da gente. Mas tem bastante coisa legal que tá vindo aí de toda essa construção, de tudo que a gente já fez e com certeza vai fazer. Então vem com a gente, que a gente vai continuar o nosso caminho. Sendo guiado pelas estrelas.